muita coisa nasceu na cadeia. Claro, o próprio crime organizado. Que lá tem tempo para organizar. Claro, olha, sempre teve facção nas cadeias. Por que que de repente apareceu uma que tomou conta das outras? Foi Ficou depois mais do forte. massacre? Massacre, claro. Claro. Porque a jogada dos carcereiros qual era? Eles mesmos diziam, a nossa aqui é jogar areia no dia a dia deles. Então tinha um cara ali, começava a formar um grupo, tirava esse cara e mandava para outra cadeia. O outro, eles faziam futrica de um para o outro, os caras começavam a se estranhar, não conseguiam se reunir. Quando teve o massacre criou uma situação que depois daquilo, noticiado no país inteiro, no mundo inteiro, todas as televisões dos Estados Unidos, da Mas Europa... foi distorcida as informações que foram, ditas, né? Porque até hoje não se sabe quantas pessoas morreram Não, mesmo. foi 111 mesmo. 111 mesmo? Foi porque onde você não tinha nem onde jogar o resto. Entendi. Não, porque muita gente fala, não, foram muito mais. Que isso, eles... Não. Foram, eu sou amigo sou não porque ele morreu, coitado. Mas do cara que ficou na porta ali anotando quantos corpos saíram. Foram 111. Mas 111 é muita muita gente, coisa, óbvio, pô. Você estava na linha de raciocínio que estava interessante. Pós o Então, o massacre. que aconteceu? Com toda aquela repercussão que teve, eles acharam o quê? Pô, agora não vão invadir mais a cadeia. Você acha que eu invadi de novo? Não tinha a menor condição política para isso, né? Uhum. E aí o que eles fizeram? Essa facção que era mais forte aproveitou para assumir o poder. E não assumiu o poder assim, olha, agora vamos fazer uma votação. Não, eles assumiram na base da violência. Eu lembro o primeiro corpo que eu atendi, porque quando morria alguém lá, você tinha que fazer um atestado de óbito antes de levar o preso para o Instituto Médico Legal para fazer a para autópsia. checar, para ver. Você tinha que dizer que o cara saiu morto de lá, né? E eu estava contando as facadas, eram sempre inúmeras facadas, né? E aí eu virei um pouco a cabeça do preso, assim, a cabeça despencou para cá. E ele tinha uma facada que vinha aqui, desde trás da cabeça até o externo aqui na frente. Nossa Senhora. Eu falei, pô, isso aí é... Falei para o funcionário que estava junto, que tinha trazido o corpo, eu falei, pô, isso é uma brutalidade, isso não foi feito. Isso foi feito do cara depois de morto, não. O cara vivo, você não consegue fazer uma coisa dessa. E ele disse, doutor, isso é a marca do PCC. Esses caras vão dar problema para nós ainda. Nunca esqueci disso. Nossa. E eles se impuseram. Se você pega o estatuto do PCC, o que ele diz no estatuto? Que eles vieram para quê? Para acabar com a repressão do Estado. Paz, justiça e liberdade. E, em segundo lugar, para vingar o massacre do Carandiru. São os dois estatutos do PCC, não tem terceiro. Isso está escrito. E aí o Estado perdeu o controle completamente. Então você estava vivendo isso, nossa... Nascendo, né? Nascendo. Porque nasceu tudo ali, né? Chegou a presenciar outras situações feias, graves, assim, lá dentro? Rebeliões? Não. Que você se assustou? Eu estava lá no dia do massacre. Mas eu saí de lá 1h da tarde e o massacre a confusão começou depois das 2h. Caramba, então por pouco não estava por lá, né? E você vê como é a cadeia. O diretor da cadeia me pediu para passar na sala dele, eu terminei o atendimento, estava fazendo um trabalho com as travestis ali. E aí eu fui lá para a sala dele. Esses caras de cadeia, se você fica ouvindo, não tem fim, porque eles... chega uma hora que você fala, não é possível que esse cara viveu uma vida só e toda essa história. Tanta história, né? E ele contando a história, mostrou uma Teresa, uma corda que eles faziam, que o cara fez para tentar fugir pela muralha, que era feita com arame, tira de cobertor. E às tantas eu falei, doutor Pedrosa, eu preciso ir embora, tenho que ir para o hospital. E também estou aqui travando o senhor. Ele falou, não, hoje é sexta-feira. Sexta-feira é o dia mais tranquilo da cadeia, porque eles ficam arrumando as celas para receber as visitas. E foi nessa esse dia que aconteceu, né? Nossa Senhora, cara. E o livro, como que foi quando você decidiu fazer o livro? O livro nasceu de um jeito meio estranho, porque essas histórias de cadeia monopolizam a atenção.
Sabe, eu, por exemplo, eu saía assim com os amigos, eu nunca contei. Em casa, jamais contava o que acontecia na cadeia, nem para os outros. Porque você começa a falar, fica todo mundo quieto, só você que fala, né? Uhum. Mas eu um dia fiquei com vontade de escrever essas histórias e criar uma coluna policial num jornal popular. Tinha um jornal em São Paulo chamado Notícias Populares. O pessoal dizia que se torcesse o jornal saía sangue, não pingava sangue. Caramba. E eu tinha um amigo jornalista, falei com ele, e ele falou, pô, eu acho sensacional, uma coluna de um médico, uma coluna policial escrita por um médico, pô, vou falar com eles lá, e de fato falou, eles se interessaram, e eu comecei a escrever essa coluna. Mas aí fiquei meio perdido, porque você está contando uma história. E digo, essa história aconteceu no pavilhão 8. Mas o que é pavilhão 8 para quem não conhece a cadeia? Né? Quem vai para esse pavilhão? Ah, é o pavilhão dos reincidentes. Começou a ficar confuso. Falei, porque toda vez eu vou ter que explicar como é a cadeia. Aí fica uma coisa chata. E parei. Falei, sabe o que eu vou fazer? Eu vou voltar na cadeia, andar pela cadeia toda, mas aí olhando como escritor. Vendo como são, descrevendo e como é cada pavilhão, e vou fazer um capítulo assim. E aí eu vou ver o que eu faço com isso, né? De que jeito eu organizo. Só que quando eu voltei, o pavilhão não é só arquitetura, é as pessoas que estão lá dentro, né? E ali tinha uma certa ordem. Por exemplo, o pavilhão 8 era dos reincidentes. Era o pavilhão mais respeitado da cadeia. O pavilhão 9 era dos caras primários, acabados de ser presos. Os rebeldes. Molecada. Sem né? moral. Molecada sem carreira, né? Não é crime ainda. E aí eu comecei a descrever, e aí eu percebi que isso dava um livro. E aí comecei a escrever a Estação Carandiru. Quando eu comecei a escrever, eu já frequentava a cadeia há 7 anos. Demorou quanto tempo para você falar assim, Tá pronto? Mais 3 anos escrevendo. Nossa Senhora. É que eu tinha medicina, né? Então eu escrevia nas horas vagas. E qual era a situação da limpeza do Carandiru, da comida? Qual que é a situação de um preso, assim? A comida é legal? A gente sabe a maioria das respostas, né? Mas qual o grau de limpeza? Porque eu tenho amigos que já foram presos e muitos deles, assim que entraram na cadeia, muito furúnculo, dá na hora. Tipo, porque eu imagino que seja um lugar muito sujo. Como é que é? Olha, você pega as celas dos CDPs aí, 20 e tantas pessoas dentro da cela. A cela é mais limpa do que a nossa casa. Caramba. Porque o que eles fazem? Você tem a limpeza da cela, são 25. Então vão ficar 4 caras para limpar a cela. Hoje. Amanhã outros 4, depois outros 4, dá os 24 e assim que tem lá dentro. Assim vai, né? Não tem malandragem. Sabe, chegar lá fingir que limpou, não dá certo isso, né? Porque você está lidando com malandro, né? Então, a cela é limpa. A média de banho que os caras tomam, de 2 banhos. Eu digo a média, porque 2 banhos é o mínimo que eles tomam. Tem gente que toma 3 banhos dentro da cela. E ai do cara que não tome. Ai do cara. Tá fedendo, vai se lavar, irmão. Que é isso, mas você não ousa fazer uma coisa dessa. Interessante, Entende? interessante. É muito limpa. O que acontece é que a aglomeração assim tem sarna. E é difícil acabar com sarna. Eu enfrento essas crises de sarna aí desde o Carandiru. E lá agora a mesma coisa. Tem sarna. Sarna coça, o cara se coça. Quando ele se coça, ele escarifica a pele. E aí as bactérias estão ali, penetram. Aí o cara tem furúnculo, tem abscesso. É uma coisa horrível, né? Mas a limpeza é super bem cuidada. Comida. Né? A comida vem naquelas quentinhas, né? Não dá para ser legal, né? Não dá para ser legal. Mas no CDPs hoje, a comida que eles comem é a mesma que os funcionários comem. Muitos se queixam que a quantidade é pequena e tal. Isso eu não sei avaliar. E até hoje você tá em presídios? O CDP do Belém agora. Ah, você tinha falado. Vai com qual frequência? Uma vez por semana. Não é nada de especial também. Uma vez por semana atendo um bando de gente. Como que funciona? Se você tem uma sala lá que você... hoje eu vou atender 20. Como que é o seu trabalho? Os funcionários que separam... É lógico que, imagina,
Você tem 1.200 presos lá? Não tem condição, eu atendo 20, 30 cada vez. Chama pelo nome ou pelo vulgo? Pode entrar Guina, cabecinha, vem. Batoré. Perigoso. Estressadinho. Como que é? Você tem uma sala lá ou você vai na... Eu atendo numa sala, é uma sala mais simples impossível. Essa sala tem uma curiosidade que entra um gato angorá, que circula pela cadeia, e ele entra e sobe na pia e abre a torneira. E bebe. E bebe água. Então a sala é A dele, torneira né, tem uma alavanca. Ele é o chefe do PCC. Disfarçado, né? Disfarçado. Ele fica lá só ouvindo o seu papo com eles lá. Pra ver se não é um informante. Vamos ver o que ele tá Quero ver. falando. E o gato é velhaco porque ele abaixa aquela alavanca e bebe água. Aí acabou de beber água, ele pula, vai embora e não levanta a alavanca. Não Você economizar. xinga ele, baixa o negócio.